Buongiorno, galera. Estamos aqui hoje com o Felipe Melo, tatuador do Rio de Janeiro. Veio aqui para contar um pouquinho da história dele. E aí, Felipe, beleza? Beleza. Tranquilo. E aí, conta um pouquinho da sua trajetória. Como é que você começou no mundo da tatu? Pra mim começar, eu comecei com uma curiosidade de ver na rua, né, a pele tatuada. Tinha poucas pessoas com a pele tatuada. A primeira vez que eu vi uma tatuagem foi num ônibus, né, no transporte público com a minha mãe. Eu era criança, de colo ainda. E eu vi um old school bem... um braço, assim, acho que era uma ilha clássica com solzinho. Isso já me chamou a atenção. Você lembra disso? Lembro disso, cara. Eu lembro que eu era criança, cara. Criança, eu vi uma tatu, me encantou, né? Se via pouco, né? E a mídia pela TV não chegava, né? Então você realmente tinha que encontrar na rua, né? Com essa informação. E eu lembro da primeira vez que eu vi na pele de alguém isso. Então me chocou bastante, já ficou marcado. O desenho gravado na pele. Na pele da pessoa, né? E para mais adiante eu ter essa curiosidade. Durante a adolescência já fui desenhando, tinha curiosidade de desenhar também. E quando tive a oportunidade, já um pouco mais velho, vendo uma galera já tatuando e tal. Aí, com um amigo, rachei o material de tatu e ele gostava de desenhar também. A gente se pediu de tatuagem, cara, tal. Vambora, dividiu o material. Um tatuou o outro, já sai tatuando os amigos, os primos. Tive a sorte de ter o Júnior, o JJ, que é um dos maiores, foi um distribuidor importante de material da década de 90, todo 80, um dos primeiros do Brasil. E ele era do meu bairro, né? Então, na hora que eu procurei material, eu descobri que estava um pouco mais fácil, ele estava mais próximo, então deu para comprar material lá. E começar na raça, né? Tinham poucos tatuadores, assim, a gente pediu uma dica ou outra quando ia comprar material. Na época já tinha também o beicinho lá com Masters of Tattoo, e às vezes a gente pediu uma dica à galera de lá também, e surgiam as dicas e a gente foi começando. Isso aí aonde? Isso aí é Jacarepaguá, né? No Rio de Janeiro, lá de Jacarepaguá. A galera lá tinha, na época que eu comecei, tinham 2, 3 tatuadores só, né? Da região, então era difícil, aí assim, foi evoluindo ali. ter acesso, né? Para ter informação só nas revistas, né? Mas você já desenhava? Já desenhava, mas a tatuagem fez meu desenho evoluir muito, né? Prestar mais atenção, né, no desenho, nos estilos. Aí já evoluiu um pouco mais os desenhos a partir da tatuagem, buscando ali os estilos de tatu e tal. Estudando, buscando a prática. Aí Exatamente. Na raça, hein? Na raça. Mas assim, era... E para buscar material, às vezes numa biblioteca, né? Para buscar uma fonte, tirava um livro, tirava xerox na internet, aquela coisa. Folhas de desenho, né? As referências. A revista Metalhead era o que tinha na época para referência de tatu, então... era muito difícil. Não tinha internet, era a revista. Era né? o que tu via na pele das pessoas, ou que saía na Metalhead antes da própria tatuagem, né? Que é uma outra revista que veio ser lançada depois. Ou que você buscava em biblioteca, enciclopédias que eram bem ilustradas, como a Enciclopédia Conhecer. Tinham boas ilustrações, então tu tinha acesso ali um tipo de arte, um tipo de ilustração bem evoluída para você tomar aquilo como referência para levar isso para a tatuagem, né? Porque não tinha, assim, você acesso a uma ilustração bem feita, né? Era nas revistas, era nos livros, né? Ou fotos, né? Não tinha, assim, muitas opções. Então, quando você encontrava uma boa imagem, você já se encantava por ela, né? Uma boa ilustração. A Enciclopédia Conhecer uma boa referência que eu tenho na minha mente, assim, de que ela trazia boas ilustrações, eu ficava encantado, né? Os animais, aí, o livro de história, e ilustrações com figuras humanas, né? Super bem feitas, né? Então, assim, eram as inspirações, né? Até que foi chegando a internet. E você sempre foi envolvido nessa área de arte, né? Não foi só tatu, né? Sempre envolvido com a arte. Antes da tatu mesmo, eu tinha trabalhado como ourives, né? Fazendo concerto de joalheria. Eu abandonei esse lado para poder focar na tatu. Pra tatuagem, porque eu acho que o público, né? Assim, eu brinco muito, né? Um público que gosta muito de ouro ou um público que gosta muito de tatu? Fiquei com um público que gosta de tatu, sabe? O público que gosta de ouro, assim, não sei se combinava bem com a minha personalidade, né? Aí eu fiquei com um público que gosta de tatu, né? Eu optei por esse lado, né? E fui pra tatuagem. A tatuagem me abraçou muito, né? Que é a curiosidade artística, né? De encontrar referências para pintar. Então, a tatuagem ali acaba te abraçando também, né? Te favorecendo no sentido que ela também te mostra muitas referências, desde realismo, né, geométricos, né, estilos de arte que são
encontrados em diferentes tempos da história, que você tem, é difícil ter acesso a eles todos, a tatuagem acaba reunindo, né? Você entra na tatuagem, você conhece o Arte Nouveau, você conhece o realismo, você vê a figura de uma boa estátua grega, então você começa a associar artisticamente todos os elementos de arte da história, né? A tatuagem ela vem te trazendo, né? Um anime, né? Um desenho animado, maneiro, que já é um contemporâneo, né? Uma imagem de uma estátua grega que é lá de trás, então você começa símbolos, né? Simbologias, e a galera vem te apresentando, né? As pessoas da tatuagem, elas trazem essas referências, e às vezes uma referência que você não conhece, e você acaba aprendendo muito com isso, né? Porque a pessoa traz uma referência para você e você às vezes não sabe o que é, né? E a pessoa te dá uma aula ali, né? Pô, mas isso aqui é da Grécia Antiga e tal, não sei o que lá. Para mim significa muito. E você acaba absorvendo muito, né? Uma grande escola ali também, tatuar. E aprendeu bastante na faculdade também, né? Na faculdade também. Aí Conta é que eu comecei. Quantas décadas você está estudando? A faculdade é complexa, né? Essa lenda, né? É uma lenda, né, cara? Cara, a faculdade entrou no sentido de que eu, já desde esse começo, né, eu administrava também as lojas que eu tive quando eu comecei a tatuar. Um ano depois eu já montei uma primeira sala, né? E fiz uma viagem pelo Brasil, depois montei uma segunda loja. E daí eu fui percebendo que estava entrando um lado administrativo ao longo do tempo, de que eu tinha as lojas e queria administrar bem as lojas, mas ao mesmo tempo a parte da arte ela acaba ficando para um segundo plano, desde que você tem que dar conta de um lado administrativo, né? E foi quando eu percebi que eu queria mesmo ficar no lado da arte em si, né? Foi quando eu decidi, né, por ajuda de um amigo, Quinho, amigo meu, grafiteiro, artista plástico também, que ele já estava fazendo o curso, ele veio com aquela pilha, vambora, entra também e tal, pai, já trouxe quase que a matrícula na minha mão, assim, eu não tem como, vamos lá. Aí, cara, embarquei também na da faculdade para evoluir esse lado artístico, faculdade, né? Isso foi há 10 anos, né, faculdade cara? Do quê? É Faculdade de Belas Artes, né, da Rural lá de Seropédica, né, faculdade da Universidade Federal da Rural. Só que tá virando uma lenda porque já se fazem 10 anos fazendo quase esse jubilando, curso, né? já Jubilando esse curso. Completar esse negócio, mas tá Só acabando. que puxando devagar, né? Tá quase acabando, né? Porque tatuando a gente faz uma matéria ou outra, não segue, tatuador não segue o roteiro, né? A gente dá um jeito de fazer, né? E, tipo, mas agora já está concluindo e a conclusão desse curso vai ser uma nova fase, né? Vai apontar para uma nova fase aí, eu ainda vou me concentrar para descobrir o que vai ser, né? Mas, assim, ao longo desses anos me direcionou para estar estudando e agora eu tenho um material na mão de estudo ao longo desses 10 anos e só estudando e absorvendo, e do qual eu quero pegar esse material daqui a um tempo mais à frente, né? E reunir todo esse material e colocar ele dentro do meu trabalho, né? De uma maneira que eu possa apresentar isso de uma maneira legal para o público também. Mas são planos futuros, né? Por enquanto só formar é a meta esse ano. A meta esse ano vai passar para a próxima fase. Vai para passar para a próxima fase. A parte da evolução, né? Agora faz parte da evolução. Um novo nível aí de tatuagem, de me chamou para esse lado também a coisa a tatuagem. Ela é informal. Eu respeito muito a coisa da escola informal, né? Uma arte que existe no mínimo há 5.000 anos. E não tem como falar que não tem didática nisso, se ela resiste há 5.000 anos, né? Ela tem didática e ela tem educação, né? Ela tem uma metodologia para isso ser passado ao longo do tempo. Então, o estudo na faculdade foi o lado também acadêmico, né? E perceber e comparar, né? Um lado acadêmico mais formal e perceber também que, além da tatu não ser formalizada dentro das academias, das instituições, ela também é uma grande instituição independente, né? Ela por essa mesma questão, né? Ela sobrevive ao longo do tempo, ela tem sua própria maneira de ser transportada ao longo do tempo, né? De alguém que aprendeu a ensinar ao próximo, né? Então existe muito aí de um academicismo, né? Dentro da tatuagem que não é formal, né? Que não é uma coisa formal como uma faculdade, mas que fazer a faculdade me fez perceber também a importância que tem esse lado de se transmitir esse conhecimento e como ele sobrevive, resiste e cresce, né, ao longo do tempo, né, sem ser uma academia formal, sem precisar
ter formalidade, né? O tatuador, ele não precisa de 4 anos para se formar, ele se forma no tempo que ele quiser, ele começa, ele aprende, né? Ele busca informações, ele troca com outros artistas e ele sempre vai estar pronto. Quantos sabe, anos né? você já tem de tatuagem? Já são 20 anos tatuando, né? Caramba. 20 anos tatuando. E ao longo dessa história foi muito aprendizado, né? Mas, assim, o curioso é que a tatu se renova muito, né? E Tem muitos estilos, muitas Sim, pois é. técnicas novas e tá sempre... Sim, exatamente. Você tem que sempre se reinventar em cima das E novas falando em técnicas. estilo, qual que seria o seu estilo favorito? Eu divulgo você aqui como realismo, tal, que eu acho que é bem diferenciado, mas qual que é o estilo que você se identifica? No meu trabalho eu gosto de pensar que eu gosto de misturar o lado material, né, o lado físico das coisas, né, o lado palpável, com um lado abstrato, né, com um lado considerado espiritual, né, em desenhos que são interpretados abstratamente. Então eu sempre gosto de misturar, teoricamente, uma coisa que é material, que é mundano, com uma coisa espiritual, que nos desenhos são interpretados pelas mandalas, né, pelos desenhos mais abstratos, né, pelos mistura de realismo com geométrico, de realismo abstrato, com geométrico, com qualquer outro elemento que mistura esses dois mundos assim nas figuras. E o resultado estético mesmo eu acabo pela questão de ouvir, né, de gostar de ouvir a galera também, eu acabo aplicando o que a pessoa também tem intenção, né, se é colorido, ou se é preto e cinza, ou se ela gosta de um estilo mais croquis com linha, né? Ou se ela gosta de um estilo mais sem linha dentro do realismo. Então eu gosto muito de atender e perceber o que a pessoa quer. Acaba sendo um mix de estilos. Acaba ficando um mix de estilos, né? E acaba que meu portfólio, se perceber, ele é um pouco assim, né? Você entra lá, tem... mais versátil. Mais versátil, né? Os estilos misturados lá e tal. Né? Então eu acabo me rendendo mais ao gosto do que a pessoa espera de mim para eu desenhar para ela, né? Então eu acabo me entregando um pouco a isso, querendo entender, né, aquele gosto da pessoa, né, o que ela está trazendo na memória dela de imagens, né, porque ela está na espera de um resultado visual, então ela tem na mente dela referências visuais que ela está buscando como resultado para o que ela quer. Então eu gosto de investigar isso dentro da pessoa, dentro da história dela, quais são as referências visuais que ela tem e o que isso representa para ela, para eu conseguir colocar isso dentro da arte legal, dela. Porque né? acaba sendo um negócio bem único, né? Fica único, né? Pessoa vira mesmo, uma entrevista e você fica querendo extrair imagens de uma conversa, né? Meio louco, mas é bem legal. Show. E esse lance de ter mais de um Felipe Melo aí, como é que é? Cara, tem isso, né? São alguns Felipes Melo, no Rio são 3 amigos, pô. Que você conhece, né? Que eu conheço, são 3. Que não joga futebol, super né? Gente boa, cara. Os dois, a gente troca ideia, cara, super bem e tal. E só fortalece, Não, a gente teve até um caso aqui, que tem um cliente que veio fazer um orçamento de um portrait, passei o Felipe, aí o cliente falou, não, já falei com ele. Eu falei, como assim? Falou com ele? Daí eu mandei mensagem pro Felipe, se o cara falar aí, eu passei aqui pra fazer... O cara falou, não, já falei com ele, mas ele falou que não fazia esse estilo, indicou outra pessoa. Eu falei, como assim? Ele tá falando que o Felipe Melo é errado, eu tinha indicado já outro. Com outro Felipe Melo. Aí ele o cliente fechou com a pessoa que ele indicou. Eu falei, não, o cara bagunçou tudo. Aí acontece uma bagunça. Às vezes me liga alguém, é Felipe Melo e tal, e quando manda as referências eu percebo logo que já não sou eu, né? Tipo, tá falando que a pessoa certa. Tá falando que a pessoa certa. Confere esses 2 artistas aqui, vê se não tá confundindo com um dos dois, tal, não tá muito parecido com o que eu faço e tal. Mas enfim, os 2 mandam super bem, né, cara? Então, menos mal, né? Menos mal, os 3 nomes ajudam a se divulgar, né, um ao outro, né? Mas acho que não tem problema nenhum, não. Só pode criar alguma confusão, né, com o próprio cliente, mas acho maneiro ter outros artistas com o mesmo nome, né? É natural isso. Tem um jogador de futebol também, Felipe Melo, do Palmeiras. E no momento que a gente tá falando agora, o Instagram dele foi hackeado. Então, se tiver uma geladeira para vender, aí não compra não, pessoal. Não compra isso aí, não, ó. No Instagram não, se tiver tatuador vendendo sofá, televisão, pô, isso aí tá hackeado. Furado, espera sair dessa para voltar ao normal. Se tu vê tatuador vendendo geladeira, não compra não, que hackearam o Instagram do tatuador. Mas a gente vai recuperar, relaxa. Bem, acho que é isso, né? Legal, cara. Show. Prazer recebê-lo aqui. Valeu, obrigado pessoal. Quem quiser fazer uma arte aqui com o Felipe Melo, chama a gente no Instagram. É isso aí, obrigadão. Beleza. Valeu. Obrigadão. Tamo junto.